tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Hoje, pelo título já mostra, vou ensinar a você como se faz o sistema de equação do primeiro grau, método da adição. E para muitos, esse método é o método mais simples dos três, o da substituição, comparação e adição. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo do método da substituição, que eu vou deixar o card aqui logo em cima. Vamos lá? Vou compartilhar então a tela aqui com vocês. Vamos lá então. Método da adição. Pelo que o nome diz, nós vamos então adicionar. Então, vou começar com um exemplo aqui mais simples. E aí, o que que você tem que entender? Quando a gente trabalha com sistemas de equação, nós estamos trabalhando com duas equações juntas e que tem uma única solução para as duas. Então, como o método diz, nós vamos ter que adicionar essas duas equações. Então, vamos lá. Se eu pegar x mais x, eu vou obter 2x. Mais um y com menos um y, dois sinais opostos, então um elimina o outro. Então eu posso cortar aqui. Por quê? Porque o resultado de mais um y com menos um y é zero, tá? Então não tem necessidade de eu colocar aqui 2x mais 0y, que é igual a 40, porque 30 mais 10, 40. Então eu posso já eliminar o meu y. Feito isso, ficou muito tranquilo, porque eu já eliminei uma incógnita. Então, basta eu terminar a conta aqui eu já cheguei em uma única equação, 2x que é igual a 40. Vou deixar o x aqui e o que está multiplicando eu vou passar dividindo, que aqui no caso é o 2. 40 dividido por 2, 20. Então, para fazermos o método da adição, eu vou adicionar as minhas duas equações, lembrando x com x, y com y e os coeficientes aqui, ó, os valores, ok? Feito isso, eu já descobri o valor de x, que é 20. Agora eu vou substituir em uma das duas equações. Temos a primeira equação, que é o x mais y igual a 30. E a segunda equação, x menos y igual a 10. Você pode escolher qualquer uma das duas que você vai chegar no mesmo resultado. Aqui eu escolhi a primeira equação, x mais y igual a 30. Se eu já tenho o valor de x, que é 20, eu vou substituir. Então, onde era x, eu vou colocar 20 e vou copiar a equação novamente. 20 mais y igual a 30. Encontrando o valor de y, eu vou obter 30 menos 20 e ficou y igual a 10. Então, a minha solução desse sistema é 20 e 10. Lembrando que o valor de x na solução é sempre o primeiro, x e y. É sempre em ordem alfabética, A e B. Se você estiver trabalhando aqui com sistemas com outras incógnitas, né? Não necessariamente o sistema tem que ser com x e y. Usualmente os tradicionais, né? Sempre a gente coloca x e y, mas pode ser A e B, ok? E qualquer outra letra, tudo bem? Esse, então, é um método da adição que você, é como a gente diz, bate o olho e já faz por adição, porque você tem dois valores aqui opostos, tá? E agora, vou te ensinar um outro sistema através do método da adição, porém, ele, se você bater o olho nele, você não está vendo diretamente
que ele dá para fazer pelo método da adição, não. Mas eu vou te explicar que vai ficar bem tranquilo também. É só você ter atenção, ok? Primeiro passo é você escolher qual incógnita você quer excluir. No exemplo anterior, nós excluímos o y porque estava mais y e menos y. Para poder fazer a adição, você sempre tem que ter o mesmo valor, né? Valores com sinais opostos. E aqui nós não temos, porque o exemplo que foi dado aqui é 4x menos 2y igual a 14 e 6x menos 6y igual a 12. Então, observe o seguinte, o 2 e o 6 é múltiplo de 2. Então, aqui tá fácil para eu poder eliminar esse y aqui. Ah, professora, como que faz isso? Pensa no seguinte, que número que eu multiplico por 2 que eu tenho que chegar em 6? É o 3. Só que tem uma observação. Os sinais deles são iguais. Então, significa que você tem que fazer ou a primeira ou a segunda equação, o número que você estiver multiplicando, você tem que multiplicar pelo sinal inverso. Por quê? Porque uma das duas aqui tem que ter um sinal positivo para eu poder eliminar, cortar. Se eu vou multiplicar a primeira equação por 3, porque aí 2 vezes 3 é 6, então se eu tenho menos aqui, eu vou multiplicar por menos, porque pela regra dos sinais, menos vezes menos é mais. Então eu vou multiplicar a primeira equação toda por menos 3, tá? Se eu fizer a equação toda multiplicada por menos 3, vamos ver o que a gente vai encontrar. 4x vezes menos 3, menos 12x. Menos 2y vezes menos 3, mais 6y. E 14 vezes menos 3, menos 42. A segunda equação, que eu não vou mexer, eu vou copiar ela logo embaixo. E agora você observa. Agora nós temos um sistema de equação que dá para fazer pelo método da adição agora, eliminando, cortando o y, porque agora eu já encontrei dois valores que são opostos. Se são opostos, o resultado é zero, ok? E aí nós temos o seguinte, antes de eu resolver isso aqui, deixa eu explicar a você o seguinte, se você quisesse eliminar o x, eu olhei o 2 e eu olhei o 2y e o 6y, mas eu quero eliminar o x. Tem gente que quando começa a aprender os sistemas de equações, sempre gosta de ir sempre no x, ou sempre só no y. E é bom você olhar, observar e saber o que está mais fácil, tá? Mas isso é muito pessoal. E aí, professora, como que eu faço para chegar no coeficiente aqui igual, mas que tenha o sinal contrário? Sabe o que você faz? Pega o MMC dos dois valores. Por exemplo, 4 e 6. O MMC de 4 e 6, se você fizer aí no cantinho aí do seu caderno, você vai encontrar que o MMC é 12. Então, significa que para você chegar aqui, ó, a eliminar o x, você teria que pegar o 4 e multiplicar por um valor que vai chegar em 12. Então, teria que ser 3. Então, significa que eu teria que multiplicar a minha equação inteira por 3. E o 6, eu teria que multiplicar por 2, né? Só que tem uma observação. Quando você for multiplicar o 4 aqui, todo por 3, e o 6, a equação toda aqui por 2, um desses dois valores a ser multiplicado teria que ser negativo.
para nós encontrarmos uma equação com o valor de x aqui sendo negativo, tá? Então, observa. Se eu fosse multiplicar aqui 4x menos 2y igual a 14, eu poderia multiplicar por menos 3, que aí eu ia chegar aqui no menos 12x. E a minha equação de baixo, eu poderia resolver simplesmente multiplicando toda ela por 2. E aí eu ia encontrar um 12x aqui, que seriam sinais opostos, ok? Tenta fazer isso aí no seu caderno depois e você vai ver que nós vamos chegar no mesmo resultado, a mesma solução dessa resolução que eu estou fazendo aqui, eliminando o y. Vamos retornar aí. Então, o que foi feito? Encontrei aqui, observei que o meu sistema dado, visualmente, não é oposto, eu não tenho sinais opostos aqui para eliminar de cara. Então, significa que eu vou ter que escolher uma das incógnitas, ou x ou y. Feito isso, eu escolhi o y. Por quê? Porque ele está mais simples. Um é múltiplo do outro. E aí eu pensei o seguinte, vou ter que multiplicar a primeira equação toda ela por menos 3 e encontrei agora um novo sistema que eu vou trabalhar o método da adição. Vou eliminar o mais 6y com menos 6y. Por quê? Um é o oposto do outro. E vou adicionar os demais membros. Menos 12x mais 6x, menos 6x. Menos 42 mais 12, menos 30. E aí, resolvendo aqui essa equação, eu vou encontrar o valor de x igual a 5. Acabou? Não. Agora eu tenho que voltar no meu sistema e escolher ou a primeira ou a segunda equação. Peço desculpa pelos barulhos externos, mas vocês já sabem. Todos em casa, é uma barulheira de caminhão, de carro, de lixeiro passando, é uma confusão. Enfim, vamos relevar e voltar aos estudos aqui. Escolhi, nesse caso, para fazer a substituição do meu valor já encontrado, que é o 5, vou substituir a minha segunda equação. Ah, eu quero escolher a primeira, professora. Ok, fica a seu critério, tá? O resultado será sempre o mesmo. Então, eu escolhi a segunda equação. 6x menos 6y igual a 12. O meu x vale 5. Então, eu vou substituir 6 vezes 5 menos 6y igual a 12. Observa que o restante eu copio igual. Feito isso, encontrei 30 menos 6y igual a 12. Vou encontrar agora o valor da incógnita, que é o y, que está pendente aqui para a gente encontrar. Menos 6y é igual a 12 menos 30. Lembrando que quando você passa um valor de um membro para o outro, do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro, o sinal é inverso, tá? Então, nós temos que menos 6y é igual a menos 18, o valor de y encontrado é 3. Então, a solução desse sistema é 5, ficou com menos aqui errado. Aqui é 5 e 3, ok? 5 e 3. Exclui aí esse menos que está aí, que foi um erro de digitação. Tudo bem? Viu como é tranquilo? O método da adição, ele é um método que é considerado o mais fácil de todos, mas nem sempre. Por quê? Porque se você pega um sistema de equação que você olha e que visualmente ele não está direto dando para eliminar alguma das incógnitas, você vai observar que não é tão simples. Então, muita gente opta em fazer o sistema, o método da substituição, por exemplo, tá?
Mas quem vai ver que ó, é mais fácil, isso é muito pessoal. Na hora que você aprender os 3 métodos, então você vai ver o que você, na sua concepção, é o mais tranquilo, ok? Eu espero que tenha ajudado aí. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal e um beijo e até a próxima. Tchau!